E a pessoa, às vezes, quando tá nesse sentido de depressão, ela não consegue, ela vai te dar risada, ela vai conversar mais no íntimo dela. Foi o que eu vivi no Corinthians. Quando eu saí do Corinthians, hoje, olhando com mais calma, eu acho que quando eu saí do Corinthians foi a melhor coisa pros dois lados. Pro Corinthians e pra mim, porque eu não tinha forças para poder ajudar naquele momento e eu tava numa depressão meia profunda, assim, sabe? Quem me conhece, tanto que quando eu cheguei no Cruzeiro, os caras falavam, pô, cara, tu chegou com o olho fundo aqui, tu tava teu semblante era totalmente diferente do que tu tem hoje e tal, assim, só que às vezes a gente precisa de ajuda, assim, se vocês não têm ajuda da pessoa certa, das pessoas certas, não sei se você vai conseguir evoluir, sabe? Você não vai acreditar no que o Cássio acabou de revelar. O gigante, o ídolo, o nosso paredão do Timão, né, que era do Timão, estava quebrado por dentro. E o motivo real da sua saída dele do Corinthians vai te chocar e mostrar um lado do futebol que quase ninguém está vendo. Fique até o final para você entender o drama pesado que o nosso ídolo vivia em silêncio. Bora pra vinheta, depois nós vamos debater sobre isso. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Fiel a notícia bombástica e um desabafo que vai mexer com o coração de todo o corintiano. O nosso eterno ídolo, gigante Cássio, que hoje defende o Cruzeiro e parece ter reencontrado a alegria de jogar futebol. Abriu o jogo e revelou uma batalha pessoal que estava travando nos últimos dias do Timão. Em uma entrevista ao podcast do Cruzeiro, canal oficial do Cruzeiro, Cássio confessou algo que ninguém imaginava. Aspas, eu estava com depressão profunda. Fecha aspas. É de arrepiar, né? Ele contou que a pressão e as cobranças se tornaram tão pesadas que ele simplesmente não tinha mais forças nenhuma para continuar ajudando o time que tanto ama. Mas o que levou o gigante a esse ponto? Será que foi só a má fase do time? A verdade é que a mudança era visível e ele mesmo confirmou. Quando cheguei no Cruzeiro, falaram que eu estava com o olho fundo, desabafou o Cássio. O ambiente, o semblante dele hoje é outro, o que prova que, nas palavras dele, aspas, às vezes a gente precisa de ajuda, fecha aspas. Palavras do Cássio, né? Essa revelação muda tudo sobre como a gente enxerga a saída dele, não é mesmo? Se essa história já te tocou e você acredita que a saúde mental no esporte precisa ser discutida, esmaga o botão do like e para não perder nenhuma notícia do nosso poderoso Timão, debates como este, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho para você não perder nada de novo no Corinthians. Então vamos contextualizar isso que o Cássio acabou de falar. Enquanto o Cássio se recupera e brilha lá em Minas Gerais, o Corinthians agora, sem seu paredão histórico, né? E agora tem um outro paredão que é o Hugo Souza, se prepara aí para a sequência decisiva no Brasileirão. E um confronto eletrizante contra o Palmeiras também pela Copa do Brasil pelas oitavas de finais. E é impossível não lembrar do legado dele, não é mesmo? Em momentos clássicos. Você tem noção do tamanho da história que Cássio escreveu no time do Corinthians? Você, corintiano, você tem ideia disso? Estamos falando do homem que nos deu o mundo, um gigante que levantou aí uma Copa Libertadores da América pelo Corinthians, um Mundial de Clubes da FIFA, 2 campeonatos brasileiros, 4 campeonatos paulistas, uma Copa Sul-Americana, Recopa Sul-Americana, né? Rapaz, é muito título. Ver um herói desses, que nos deu tanta alegrias, admitir que estava sofrendo em silêncio, mostra a força e a coragem que ele tem também fora de campo. Galera, a saída do Cássio, segundo ele mesmo disse, foi a melhor coisa para ambos os lados, pois ele já não conseguia entregar o seu melhor para o Corinthians. E essa confissão não apenas humaniza o ídolo, mas também acende um alerta sobre a pressão desumana que muitas vezes os atletas enfrentam dentro de um clube grande, como é o clube do Corinthians, né, galera? Olha só, galera, a pergunta que não quer se calar e que fica é a seguinte: essa revelação muda a forma como você agora enxerga a saída dele do Corinthians? Eu quero saber a sua opinião, torcedor corintiano. Você imaginava
que a situação era tão grave assim? Você imaginava isso? Como você se sente ao saber que um dos maiores ídolos da nossa história estava sofrendo em silêncio? Realmente é muito complicado um jogador do tamanho do Cássio, ídolo que ganha tudo praticamente pelo Corinthians, né? Tá passando por esse momento de depressão e o Corinthians então aí agora recebe essa entrevista. Nós corintianos recebemos essa entrevista. Muita gente não sabia o motivo real aí do Cássio sair do Corinthians. Muita gente já tinha falado a respeito disso, mas ele abriu o jogo mesmo, falou o porquê que saiu do Corinthians, né? Eu vou deixar aqui agora um link deste vídeo. Nós vamos passar um pedaço desse vídeo também da entrevista do Cássio ao podcast do Cruzeiro, é o time que ele defende hoje, né? E aí você vai tirar as suas conclusões ali com a fala de um dos maiores ídolos do time do Corinthians. O Cássio não adianta você que se revoltou com a saída do Cássio aí, muitos comemoraram também que o Cássio não estava rendendo muito no Corinthians, mas não tem como negar, Cássio é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Então fique agora um pouquinho com um pedacinho dessa entrevista. Se não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho, dá um joinha para apoiar. Sem mais delongas, então bora pro vídeo. Quando eu voltei, quando tava no aeroporto, ele falou: olha, cara, o próximo clube que você vai ir vai ser o Corinthians, mas você não pode falar. O Corinthians em 2011 estava brigando pelo título brasileiro. Nós estamos falando isso em meados de setembro, por aí, de 11. Não podia, tinha até uma cláusula que eu não podia falar, eu não falei nem pra minha mãe. Minha mãe não sabia o time que eu ia, eu segurei até pra não ter problemas, tinha multa, tudo. E em janeiro de 2012 eu me apresentei no Corinthians e acho que pra mim me fortaleceu muito. E às vezes a gente não entende essas coisas, assim, na hora parece que a gente não tá sendo legal, mas lá na frente, na hora de eu assumir o gol do Corinthians, foi o que o Tite quis tirar, foi tirar o Júlio, foi o decisivo. A minha experiência por ter vivido isso, já de repente tá num momento de carreira onde eu já tinha vivenciado outras coisas, e o Danilo de repente era o goleiro da base que vinha muito bem, quando jogou tinha jogado muito bem, mas ele não tinha de repente vivenciado essas coisas, e eu acho que foi o diferencial do Tite ter optado por mim assim. Então não joguei muito, mas a experiência de vida e aprendizado foi muito boa lá na Holanda. Corinthians agora, que não tem como falar de Cássio sem falar do Corinthians e desse ano de 2012 que se viveu, que foi espetacular, né? E também não tem como falar daquele Corinthians e Vasco. Tá cansado de falar disso, todo mundo já viu, mas agora fica mais interessante. Ele saber que você poderia estar no Vasco esse jogo, cara. Eu nunca tinha ouvido essa história, Cássio. Que você poderia estar no Vasco esse jogo. Você fez o que é considerado a maior defesa de um goleiro com a camisa do Corinthians em todos os tempos. Só rapidinho aí, lembrar como é que foi esse ano e depois contra o Chelsea, depois do final do ano, você ter sido o melhor jogador do Campeonato Mundial, o melhor jogador da partida final do Campeonato Mundial. Imagino que o orgulho que você tem disso. Primeiro, a Libertadores era um título que o torcedor do Corinthians queria muito. Era um título muito desejado. E o Corinthians montou um grande time, o time de 2012. Para mim, 12 e 15 são os melhores times que eu joguei pelo Corinthians, assim, de elenco, assim, mas o de 12 era um clube mais cascudo. Na verdade, eu era um menino perto do time. Na época, o time eram jogadores mais experientes, já campeões em outros clubes. E em 2012 aconteceu. Na verdade, eu nem tinha sido convocado. O Corinthians estava disputando as quartas de final do Paulista. E lá era jogo único. E eu estava em casa, o Corinthians, melhor campanha do campeonato, bem. E eu vinha treinando, eu vinha sendo o terceiro goleiro naquela época lá, ia para alguns jogos. E o Corinthians foi eliminado. E o Júlio foi muito contestado naquele momento. Uhum. E aí, quando eu voltei para treinar, o pessoal tava aquela situação, será que o Júlio vai ser o goleiro ou não? E o Tite falou pro Júlio, lógico, primeiro, depois falou comigo que o Danilo, que ele escolheu eu, o Danilo, para ser o goleiro titular, porque ele ia naquele momento ia tirar o Júlio. E eu continuei treinando tudo e até o momento que ele falou que eu ia ser titular. E é engraçado isso, né? Porque o futebol, eu convivi com grandes, agora o Marquinhos, que é o capitão do PSG, quantas vezes eu treinei no terceiro time com ele, quantas vezes a gente não foi convocado e a gente ficava treinando lá. Hoje o cara, capitão, ergueu a Champions, uma carreira fantástica. Um dos melhores zagueiros do mundo. E eu acho que o Tite, isso ele falou pra mim, que quando
ele me colocou titular. Uma das coisas foi que muitas vezes ele não estava lá vendo o treino e eu continuava treinando no mesmo nível, treinando em alto nível, me dedicando, mesmo treinando com o terceiro time, com jogadores que não eram relacionados. E ele falou, cara, sempre tem alguém vendo, sempre tem alguém vendo, sempre tem alguém vendo. Até voltando nisso, e sempre botei na minha cabeça, cara, quando tiver uma chance de ser titular no Corinthians, eu nunca mais vou sair. Eu vou assumir essa posição e eu não vou mais sair. Aí o Tite optou. Só que eu acho que o grupo era tão bom do Corinthians lá de 2012, que quando eu entrei parecia que eu já estava jogando no time já há muito tempo. E tudo fluiu automaticamente. O Júlio, que acabou saindo, foi muito legal comigo. Danilo Fernandes, por mais que, lógico que tenho certeza que ele almejava também a possibilidade de jogar, sempre foram caras excepcionais, são meus grandes amigos no meio do futebol. E a gente foi indo, passando de fase e tal, até chegar ao jogo contra o Vasco. Eu acho que foi um jogo muito equilibrado. Pra mim, na minha opinião, e eu já falei outras vezes, foi a grande final. Você poderia estar do outro lado. Mas a questão é porque o Vasco, 2011, ele brigou com o Corinthians até a última rodada pra ser campeão. E o time do Vasco era um super time, um time muito bom. O Fagner jogava no Vasco na época. Sim. E era um time muito bom, tinha o Dedé, uma série de jogadores aí que... O Diego Souza tava no jogo aí, cara, E é engraçado porque depois eu vi o lance, as perguntam como é que foi a situação do lance da defesa, mas pra mim que eu tava tão conectado no jogo, tão focado no jogo que foi muito rápido. Depois eu confesso que eu vendo de vídeo e tal, cara, parece que demorou mesmo uma eternidade, porque o torcedor fala. E aí eu tava tão concentrado, o que eu esperei? Eu tinha jogado com o Diego Souza no Grêmio, quando eu tava saindo do Grêmio, ele tava lá no Grêmio, e aí ele sempre foi um cara que teve muita qualidade, muita força, um cara que teve uma carreira brilhante, onde passou ele foi sempre bem, na maioria das vezes. E aí ele veio em direção a mim, o que eu pensei? Cara, vou olhar pros dois lados, vou ver onde eu tô posicionado e vou esperar, e eu vou aproveitar, vou tentar explorar minha altura, envergadura e velocidade, e vou ficar aí. Eu me posicionei, olhei e eu desviei. E eu acho que isso, o Pacaembu é um campo muito bom, um gramado muito bom. E quando eu desvio na bola, eu olho assim, a bola vai fazendo a curva e saiu assim, sabe? E é engraçado, sabe, isso, porque como um momento pode mudar toda a situação. Pra mim, o Alessandro foi o maior capitão que eu peguei na história do futebol, assim, do futebol que eu joguei junto, de liderança, de comprometimento com o clube, com a instituição, o Alessandro foi. Mas se você for pegar a história, se chega a acontecer aquele gol, eu acho que ele ia ter que sair de Camburão, pelo histórico que tinha acontecido com as outras pessoas. E com a eliminação pro River Plate em 2006, no mesmo lugar, no Pacaembu, esse histórico Corinthians assim, de fracasso na Libertadores, que foi quebrado esse ano. E é engraçado que foi campeão, ele foi um dos melhores capitães que eu peguei, ele foi o capitão e ergueu a taça da Libertadores depois do Mundial. Então, tipo, às vezes é um detalhe, é uma coisa que muda tudo isso. E que bom que eu pude ajudar ele naquele momento. E depois do jogo do Vasco, eu achei que ninguém, por mais que nós íamos pegar o Santos na semifinal, que tinha Ganso, Neymar, um super time, eu já acho que nós estávamos numa confiança tão grande, o time estava tão conectado que eu falei, cara, eu acho que a final passamos, a gente só vai perder para nós mesmos. A gente foi ganhar a semifinal e graças a Deus conseguiu ser campeão. Vinha muito preso ainda do que acontecia no Corinthians, assim, pelo tempo que eu fiquei lá. E eu acabei perdendo um pouco o foco. Honestamente, assim, eu fiquei um pouco chateado, assim, e entendo, porque eu tenho que entender como as coisas foram. Quando eu fui vaiado no Mineirão um dia, você vai ver que eu não tenho vergonha nenhuma de falar as coisas, claro. E coisas, porque tudo é aprendizado e crescimento, assim. Era uma coisa, mas eu vim de um clube que eu fiquei 12 anos e meio, nunca tinha acontecido isso comigo lá. Nunca tinha acontecido. E aí você vem e eu fiquei um pouco chateado e frustrado também, porque as coisas também não estavam acontecendo bem. O time não vinha bem, eu vinha tomando gols também que eu tinha que, pela minha qualidade, eu tinha que defender, eu tinha que melhorar, e isso me atrapalhou um pouco. E aí a gente fez um jogo péssimo lá nós acabamos perdendo e sendo praticamente eliminado da Sul-Americana lá no Chile. E vem uma pressão muito grande de buscar um resultado. E cara, de você sentar e colocar a sua cabeça no lugar, eu acho que entra isso nessa situação, a parte mental do jogador. Beleza, você é um jogador, mas a gente também é um ser humano como outro, a gente tem problemas.
Eu acho que eu já tive outros momentos assim com essa tipo de situação. Agora eu acho que foi um momento específico, tá? Eu trabalho muito. Eu tenho uma psicóloga, a Lisandra, que é minha psicóloga, acompanha. Eu faço esse tratamento com ela desde da época que eu estava no Corinthians. Um pouco tudo isso. Só que eu acho que ao mesmo tempo eu tive o aprendizado. Não falam. Eu tenho uma psicóloga, a Lisandra, que eu consigo desabafar com ela, eu consigo conversar com ela, tocar todo tipo de assunto com ela, mas não adianta às vezes você ir num psicólogo e você não ter confiança no psicólogo, porque você vai acabar gastando dinheiro, não vai te ajudar nada, e a pessoa às vezes quando tá nesse sentido de depressão, ela não consegue, ela vai te dar risada, ela vai conversar mais no íntimo dela. Foi o que eu vivi no Corinthians, quando eu saí do Corinthians. Hoje olhando com mais calma, com a pessoa, eu acho que quando eu saí do Corinthians foi a melhor coisa pros dois lados. Pro Corinthians e para mim, porque eu não tinha forças para poder ajudar naquele momento e eu tava numa depressão meio profunda assim, sabe? Quem me conhece, tanto que quando eu cheguei no Cruzeiro, os caras falavam, pô, cara, tu chegou com o olho fundo aqui, tu tava teu semblante era totalmente diferente do que tu tem hoje e tal assim, só que às vezes a gente precisa de ajuda assim, se vocês não têm ajuda da pessoa certa, das pessoas certas, não sei se você vai conseguir evoluir, sabe? É muito sério. Porque nesse jogo eu lembro que quando terminou o jogo, você deu aquela entrevista que você emocionou, e eu falei, pô, cara, um cara desse, com tudo que viveu e tá emocionado, você vê como é que o negócio é sério. E o Matheus Pereira falou sobre isso também, falou sobre essa questão de saúde mental. Isso pro homem é muito difícil em geral, e pro atleta também, eu imagino que ele seja mais difícil. Por todo esse holofote que fica em cima de você o tempo todo. E essa cobrança mesmo que você disse aí de ganha muito, não pode sofrer. Pô, por que não? E pra mim eu me cobro muito, sabe? Eu tento ser e sou muito comprometido com a instituição. E eu me cobro muito quando as coisas não dão certo. A primeira pessoa a se cobrar, acho que sou eu. Às vezes eu acho que me cobro até demais em todas as situações, porque eu me cobro na situação. Imagina, eu saí do Corinthians. Aí eu venho pro Cruzeiro aqui, eu sou muito bem recebido. E você não consegue, às vezes, dar a resposta que você queria. Cara, frustrante, né? É frustrante. É frustrante, você treina. Pô, tem dois excelentes treinadores de goleiro, que é o Robertinho e o João, que nem se fala. O João é da seleção sub-20, o Robertinho, histórico, trabalhou com o Fábio, outros grandes goleiros que passaram aqui pelo Cruzeiro. E aí você trabalha, você se dedica. E às vezes parece que as coisas não acontecem, tu começa a ficar naquela situação, poxa, cara, aí você começa... Mas com o tempo, eu fui aprendendo que, cara, independente se você tá trabalhando e as coisas não tá dando certo, continua trabalhando. Continua fazendo as coisas certas, continua se dedicando, que uma hora as coisas vão acontecer. Continua sendo um cara bom, né? Eu acho que continua sendo comprometido e foi o que aconteceu. Depois daquele jogo do Vasco, a gente conseguiu dar uma virada, o time melhorou, o time evoluiu. Acho que a chegada do professor foi muito, muito importante para mim. Quando ele chegou, ele me passou muita confiança. Foi muito franco comigo, muito honesto, e eu prezo muito isso e tento ser com as pessoas isso muito direto, franco. E me ajudou muito, e automaticamente as coisas foram se encaixando no seu lugar e a gente foi melhorando e foi evoluindo em conjunto.